Bem, agora nós vamos falar de configurações de um curso. Cada curso tem no seu menu secundário o link de configurações, que Suzana acabou de clicar. Então, nessa página de configurações, você determina uma série de variáveis de um curso, que Suzana vai explicar agora, as principais, de forma a você determinar como é que o curso vai se comportar quando ele estiver sendo aplicado. Eu vou apertar aqui, né, o expandir tudo, para que ele possa, né, apresentar todos os elementos que existem aqui, ok? Os itens principais são os que estão, né, com a exclamação vermelha, que representam os itens que são obrigatórios do preenchimento. Então, a gente sempre vai ter a necessidade de colocar o nome completo do curso, o nome breve do curso. Esse nome breve, ele é único, então eu posso ter mais de um curso com o mesmo título, mas o nome breve precisa ser único. Então, eu vou ter aquele título e mais algum elemento, por exemplo, turma A 2025, turma A 2026 e por aí em diante, ok? Então, a gente pode ter, no nome breve, a gente precisa ter uma diferenciação caso exista outro curso com aquele mesmo nome breve. Ele precisa ser único. A categoria do curso, que caso exista mais do que uma, você pode selecionar aqui, né, e alternar entre as categorias, tá? No momento só existe essa categoria. É importante ressaltar que um curso não pode existir sem categoria, é necessário existir pelo menos uma categoria dentro do Moodle para associar aquele curso. A visibilidade do curso é o que determina se o aluno vai visualizar esse curso na lista de cursos disponíveis ou não, tá? É a principal característica desse item de visibilidade. Data de início do curso é uma data que você vai ter, né, dentro do Moodle para tornar aquele curso disponível para os alunos acessarem, né? Contudo, a data de término do curso, ela não vai impedir o aluno de acessar. Uma vez que ele esteja inscrito no curso como estudante, mesmo que essa data de término já exista, já tenha sido vencida, ele vai continuar acessando o curso. Na realidade, quando nós clicamos aqui no menu contextualizado, ele dá para a gente a informação, né, do que ele vai fazer realmente. Essa data, ela vai determinar o curso na abinha de passado, lá na área de meus cursos. Então, quando você está acessando meus cursos, existe uma forma de filtrar o curso que vai começar, o curso que já está em andamento e o curso que já foi encerrado pela data. Tá? Então, dessa forma, o curso sai da região de em progresso para a região passado, né? E aí o aluno continua acessando normalmente, sem perder nada. Não é uma opção que a gente normalmente recomende marcar, ok? Recomendamos que você desabilite, caso esteja habilitado, para evitar transtornos, pois algumas vezes os alunos perdem de vista aquele curso e ficam achando que não podem mais acessá-lo, ok? Número de identificação do curso, ele não é aplicável na maioria dos casos, ok? Então, normalmente não há necessidade de preenchimento. A parte de descrição, você vai ter algumas informações que elas vão ficar apresentadas na listagem do curso para o aluno, na maioria dos temas, ok? Então, você tem o sumário, que é onde você pode colocar elementos textuais, links, né, algumas informações para o usuário. Raramente é recomendado colocar vídeo ou imagem, porque isso pode trazer confusão visual na listagem do curso, tá? E aqui, na imagem do curso, você vai ter a possibilidade de trazer um arquivo de imagem, tá? De preferência um arquivo de imagem, que pode ser PNG, JPG, ok? Pode ser GIF, aqui embaixo nós temos os tipos que são permitidos. E o tamanho máximo dessa imagem, né, estabelecida nessa instância, é de 512 MB, na sua instância pode ser um número maior ou menor que esse. O formato do curso, por padrão, o Moodle vem com alguns formatos instalados, né? São esses 4 aqui. Sessões personalizadas, que antigamente eram chamadas de tópicos. O formato semanal, que vai separar as sessões, né, de acordo com a data de início, e aí, nesse caso, data de início e data de término são importantes, porque a quantidade de sessões que vão ser utilizadas, apresentadas no formato semanal, vai depender
da quantidade de tempo que você tiver aqui. Quantas semanas existem entre a data de início e a data de término desse curso. Ok? Atividade única, onde você vai selecionar qual é a atividade principal do seu curso, e o usuário ele vai, ao entrar no curso, ser direcionado automaticamente para aquela atividade. E o formato social, que é parecida com a atividade única, só que o formato social, ele não permite que a gente escolha outra atividade que não seja um fórum, né? O formato social, ele vai ter um grande fórum, onde os usuários podem conversar ali, né, realizando uma atividade, ou mesmo como se fosse um café. Esse formato social, ele é para abordagens mais acadêmicas, para uma abordagem mais construtivista socio-interacional, quer dizer, quando você monta um curso para que os alunos se centralizem na discussão sobre o tópico do curso. Não é uma abordagem demonstrativa, de forma que você não vai ter vídeos, você não vai ter material textual como sendo o centro do curso, e sim o que os alunos têm para contribuir em torno do tema do curso. Né, de acordo com a escolha que você faça do formato do curso, a página vai ser recarregada, e aqui nós vamos ter novas opções, ok? De acordo com o tipo. Sempre é possível fazer a instalação, né, solicitar a instalação de novos plugins de formato de curso dentro do seu ambiente. E aí você pode ter, né, formatos diversos que vão trazer muitas opções aqui abaixo, que vão necessitar de uma configuração para que fiquem com o aspecto visual que você deseja ou que a instituição estabeleceu como padrão. Ok? No formato de sessões personalizadas, que é o que nós vamos focar agora, nós temos aqui, né, o tipo de sessão, que aí elas podem ser apresentadas quando escondidas, totalmente ocultas, tá, que é o padrão, que ele vai ficar invisível, o usuário não sabe que existem elementos ocultos ali, uma sessão inteira oculta, ou ele pode ser oculto, mas ele vai apresentar o título, ele não é clicável, tá, o aluno ele não vai conseguir ver o conteúdo que existe lá, mas ele vai poder saber que existe uma sessão que está inativada para ele, tá? Então, normalmente nós deixamos invisíveis, porque quando colocamos alguma coisa escondida, nós não queremos que o aluno veja, mas pode ser o caso de você precisar apresentar. E também na parte de layout, o formato de sessões personalizadas permite que a gente mostre um tópico por página, ou seja, cada sessão vai ser apresentada em uma página com suas atividades, ou seja, na hora que eu clico em sessão 1, ele vai me apresentar apenas os elementos que estão dentro dessa sessão 1. Quando eu clico na sessão 2, apenas os elementos que estão na sessão 2. Ou todos os tópicos em uma única página, que aí ele vai carregar, na hora que o usuário entrar no curso, ele vai ver todas as atividades, todas as sessões e suas atividades e recursos, um abaixo do outro. Contudo, ele ainda pode clicar em sessão 1 e vai ver apenas os elementos da sessão 1. Em aparência, nós vamos ter a possibilidade de forçar um idioma, então, de acordo com os idiomas que existirem instalados no seu ambiente Moodle, você pode forçar esse idioma a ser aplicado no teu Moodle, né? O número de avisos é uma coisa bem interessante, né? Toda vez que a gente cria um curso no Moodle, ele vai trazer sempre, né, por padrão, uma atividade que é um fórum de avisos. Esse fórum de avisos funciona como mural, onde o aluno ele é passivo, ele apenas recebe as informações. Ele não pode comentar, ele não pode responder às mensagens que são inseridas ali naquele fórum de avisos, ok? E aí nós temos uma possibilidade de dar destaques a esses avisos que estejam ali. Quando nós temos um número diferente de 0, esse fórum de avisos vai permanecer lá sempre presente no curso, ok? Se a gente não quer usar o fórum de avisos, é recomendado que você coloque aqui o número 0 de avisos e, posteriormente, você exclua aquela atividade de avisos, caso já tenha sido criado. Se você está criando o curso do zero, né, está começando a criar o curso, e colocar o número de aviso 0, ele já não vai criar a atividade de fórum de avisos.
Porque esse número, ele refere-se às últimas postagens que foram feitas naquele fórum. Só quem pode fazer postagem nesse fórum é o professor. Então, se ali tinha 2 e eu tinha 5 postagens, apenas as 2 últimas apareciam. Elas iam ter um destaque. Agora, tem cursos que não se quer esse fórum de avisos, aí o professor vai lá e apaga o fórum, mas não coloca 0 aqui. Aí depois o fórum aparece de novo. E aí ele fica sem saber o que aconteceu. E aí, nesse caso, além de você deletar o fórum, você tem que vir aqui e colocar 0, porque aí você está dizendo, eu não quero que nenhum aviso apareça no fórum. E eu também não quero nem sequer que o fórum apareça. Então, você vem aqui, coloca 0, vai lá e deleta o fórum da estrutura do curso. Exatamente. O livro de notas, né, é uma área onde o aluno ele pode visualizar como se fosse um boletim, ok? Todas as atividades, que nota ele recebeu, ou qual conceito ele recebeu, né, pelaquela atividade realizada. Algumas vezes os cursos não querem, né, nós não queremos que os alunos tenham a visualização desse livro de notas por diversos motivos. Então, a gente coloca aqui não, para que o estudante, né, não tenha acesso, ele não vai conseguir visualizar esse livro de notas. Por padrão, ele vem apresentando para o aluno o livro de notas. Isso aí é muito útil, por exemplo, quando eu tenho Moodle integrado a um sistema acadêmico, e aí eu não quero que o aluno tenha acesso ao livro de notas através do Moodle, das atividades que ele está tendo no Moodle, porque às vezes o acesso às notas ele se dá não pelo Moodle, mas sim pelo sistema acadêmico. E aí a instituição tem uma melhor forma de controlar a exibição ou não do livro de notas nesse sistema externo, que é o sistema acadêmico, e não aqui no Moodle. No mostrar relatórios das atividades, os estudantes eles podem ver, tá? Se a gente colocar aqui sim, eles vão poder ter acesso a um relatório onde eles vão saber as atividades nele, né, um relatório de atividades, eles vão saber quantas vezes eles acessaram aquela atividade e tudo mais. Normalmente, né, por padrão, isso aqui vem não, porque a gente não quer que o aluno tenha essa informação, mas se você quiser que ele tenha, basta que marque sim. Mostrar as datas das atividades. Isso aqui tem relação com aquele quadro lá de atividades onde eu tenho a apresentação de qual é a data limite, né? E aí também vai impactar no bloco de calendário que você quer mostrar, né? Quer dar um destaque para a data de conclusão ou uma data de abertura também, né? Pode ser só estabelecida a data de abertura e a data de fechamento, para uma determinada atividade ou para todas as atividades. Então, se você quiser mostrar as datas, você deixa assim. Se você não quiser apresentar para o aluno, né, essas datas de atividades, você insere não. Arquivos e uploads, isso aqui você vai, né, ter um tamanho limite estabelecido para a sua instância, que aí é inserido pelo administrador do servidor, ok? E você tem, né, as possibilidades também de colocar limites menores, né, do que o estabelecido pelo administrador, ok? Então, a gente pode colocar aqui que nesse curso ninguém pode enviar um arquivo maior do que 50 MB, por exemplo. Em qualquer atividade, tá? Isso aqui serve para qualquer coisa dentro deste curso. Eu tenho um limite máximo estabelecido pelo administrador. Dentro daquele limite máximo, todos os cursos vão obedecer aquele limite. E aí, a partir dali, o professor determina o limite máximo no seu curso, que pode ser o limite máximo do administrador ou um valor menor. E se ele alterar esse valor aqui, vai ser aplicado a todas as atividades esse limite. Se eu deixo aqui o limite igual ao do servidor, né? Se eu deixo aqui o limite que o administrador escolheu, e na atividade, uma única atividade específica, eu quero reduzir essa quantidade, eu consigo, apenas naquela atividade, sem aplicar as demais, tá? Então, esse limite aqui, ele vai ser estabelecido não apenas para os estudantes, mas também para os moderadores. Então, eles vão ter uma limitação de envio de arquivo para poder adicionar alguma coisa na plataforma. Como você vê, nós temos 3 níveis hierárquicos. O limite máximo do tamanho de arquivo a nível de plataforma, o limite máximo
do tamanho de arquivo a nível de curso e o limite máximo do tamanho de arquivo a nível de atividade. Na parte de acompanhamento de conclusão, né, é uma das áreas que o Moodle trouxe que nos permite, né, ter a parte de restrição de acesso habilitada, além do professor acompanhar se o aluno executou aquela atividade ou se ele ainda não executou a atividade. Ok? Então, nós temos um relatório, esse relatório é o relatório de acompanhamento de conclusão, tanto da atividade quanto do curso, ok? E a gente pode ativar esse acompanhamento de conclusão, que aí ele vai associar a conclusão da atividade ou a conclusão do recurso para a liberação de uma próxima atividade ou recurso, ok? Ou uma série, né, uma sessão inteira disponível após o cumprimento de alguma coisa, tá? Se você não quiser habilitar, você coloca aqui não, mas normalmente a gente quer, né, a gente usa essa função. E também aqui apresentar esse item aqui, mostrar as condições de conclusão, ele vai apresentar para o aluno na página que tem a exibição, a página inicial do curso, né, ele tem a exibição das sessões, naquela regiãozinha lateral direita, ele diz, né, para o aluno o que é que ele precisa fazer para atingir a conclusão. Seja marcar a conclusão manualmente, né, que aí fica lá pendente e o aluno marca como feito manualmente, ele é autodeclaratório, tá? Ou ele precisa executar alguma ação, desde a visualização até o envio de uma atividade, resposta de um questionário, enfim, cada atividade vai ter suas próprias possibilidades de acordo com o tipo de atividade. Duas coisas a respeito disso. Primeiro é que essa configuração de acionar ou não o acompanhamento de conclusão de atividade, ela depende de o administrador ter ativado tal função. Se o administrador desativa, você nem vai ver essa parte nas configurações do curso. E maiores detalhes sobre como funciona isso, se você não entendeu a explicação de Suzana a respeito de visualização do que é que precisa ser feito para a conclusão da atividade, não se preocupe. Isso vai ser claramente demonstrado na exibição de cada uma das atividades, porque para cada uma das atividades tem um tipo de condição para você ter concluído aquela atividade diferente. E aí você facilmente vai entender como é que funciona isso na medida que o curso for acompanhado. Na seção de grupos, né, a gente tem aqui a definição de uma modalidade de grupo que nós temos no Moodle, né, a possibilidade de atribuir 3 tipos. Nenhum grupo, onde todo mundo é considerado um grupo só, né, uma turma só. Grupos separados, onde você vai ter um grupo A, um grupo B, e o pessoal do grupo B não sabe que existe o grupo A. As atividades feitas não são compartilhadas, mesmo que seja um fórum, que é uma atividade, né, que normalmente existe a interação entre as pessoas do curso. Contudo, a turma B, o grupo B só vê o grupo B, o grupo A só vê o grupo A. E só responde para o grupo A, só responde para o grupo B, quem é do grupo B, grupo A, grupo A. Já os grupos visíveis, ele vai permitir que o aluno possa ter esse intercâmbio visual, ou seja, ele sabe que existe o grupo A, ele faz parte do grupo A, sabe que existe o grupo B, mas ele não consegue interagir com o grupo B, mas ele vê as atividades, por exemplo, num fórum, ele vê as postagens que foram feitas pelo pessoal do grupo B, ok? Então, essa é a diferença. Isso é muito interessante, quando você utiliza grupos totalmente separados, é interessante quando você quer, por exemplo, ter 3 turmas numa mesma sala do Moodle. São 3 turmas diferentes, onde não tem para que uma turma interagir com outra, e aí você utiliza uma única sala para as 3 turmas. Qualquer atualização que você fizer, você só vai precisar fazer numa sala, você não precisa colocar uma turma em cada sala. Já em grupos visíveis, é interessante quando você quer que você tem uma turma só, mas você quer dividir a turma em grupos, mas que a interação seja alinhada por grupo. Então, por exemplo, em atividades com avaliação por pares,
Eu posso ter uma atividade, uma avaliação por pares, mas eu só quero que as pessoas do grupo A avaliem os seus colegas do grupo A. Pessoas do grupo B avaliem os colegas do grupo B, mas não avaliem as pessoas do grupo A. Então, eu coloco essa aí. E vale a pena salientar o seguinte, que aqui eu estou na configuração geral. Isso quer dizer que se eu coloco grupos visíveis, eu estou dizendo, a princípio, que todas as atividades vão ser separadas por grupos visíveis, ou grupos totalmente separados, ou nenhum grupo. Porém, eu posso fazer alteração em cada uma das atividades separadamente. Ou seja, um curso que tem grupos totalmente separados, eu posso ter eventualmente uma atividade que são grupos visíveis, ou vice-versa, dependendo da configuração que vem logo a seguir. Uma coisa muito importante para falar sobre os grupos é que, uma vez que eu defino, por exemplo, grupos separados, se eu não forçar a modalidade, né, como o Giovanni falou, eu posso atribuir na atividade especificamente uma atividade com grupo visível. Mas é bem interessante você trabalhar com grupos, mesmo que você não venha no momento da criação do curso estar pensando em usar grupos, mas deixar a modalidade de grupos separados, porque no momento que você tiver, se você vier a aplicar a modalidade de grupo, separado ou visível, independente disso, você vai ter relatórios extraídos, filtrados pelo grupo. Então, eu consigo filtrar o relatório, somente o grupo A, eu vou pegar todas as informações de notas ou todas as informações de conclusão das atividades daqueles alunos apenas daquele grupo A. Então, eu consigo fazer essa filtragem, tá? Se a modalidade de grupo estiver estabelecida na configuração do curso. Se estiver nenhum grupo, não vai aparecer para mim a possibilidade de filtrar, mesmo que eu tenha grupos no curso, eu não vou ter a possibilidade de filtrar os grupos, ok? Quando eu estou acessando os relatórios. Mais uma vez, o melhor entendimento disso vai se dar nas próximas aulas, quando a gente estiver mostrando na prática como é que faz o gerenciamento de grupos ao longo das atividades. E aí, se você não for usar, né, todas as atividades com grupos, ou, né, num momento eu estou criando o curso agora, não tenho grupos, não vou trabalhar com grupos inicialmente, talvez daqui a algum tempo eu venha a usar essa função, mas no momento eu não estou usando grupos, então você não precisa colocar aqui para forçar a modalidade. Caso você precise, né, todas as atividades vão sempre estar com grupos separados aqui no caso, eu vou colocar aqui para forçar a modalidade de grupos separado, e aí na atividade eu não tenho a possibilidade de ajustar essa informação. E o agrupamento, você pode criar um agrupamento, né, na parte depois a gente vai falar sobre essa parte dos agrupamentos, e aí você estabelecer um agrupamento padrão, então todos os usuários vão ser associados àquele agrupamento, ok? Agrupamento a gente vai ver melhor depois, porque é um conceito muito complicado de se mostrar agora na configuração do curso. Então é melhor ver agrupamento quando você tiver primeiro visto como é que se Cria os grupos. como é que se cria e administra grupos no Moodle. A região de tags, né, as tags, elas são associadas, né, tanto em questão de um bloco chamado tags, né, que faz uma nuvem de tags, tá, mas também podem servir como filtros em determinados temas do Moodle, em determinados momentos, até na parte de busca, o aluno, ele pode filtrar por tags. Então, provavelmente é bem interessante você associar tags que tenham relação com o seu curso, para funcionar, né, para que o seu aluno tenha a filtragem, caso ele tenha a possibilidade de escolher o curso que ele vai realizar. Após fazermos todas as configurações aqui, né, de um curso, nós podemos salvar e mostrar para voltar à página do curso, ou salvar e voltar, que vai entregar também a mesma coisa, a gente vai voltar para a página inicial do curso, onde a gente estava anteriormente.